Doutora, tem pergunta aqui. A Maria Neuza Garcia Rocha da Silva, lá de São Paulo. Boa noite, Maria Neuza. Deus abençoe. Por que em algumas pessoas os dentes amolecem, mesmo sem motivos aparentes? Como evitar? Pode ser hereditário? Pergunta a nossa amiga Maria Neuza, doutora. Pois é, Maria Neuza, olha só, você viu que eu acabei de citar aqui um caso de perda óssea, né? Às vezes um trauma que você não percebeu, talvez até mesmo algum dentista pode ter deixado passar desapercebido, porque é muito difícil da gente notar pequenas alterações. Quando é muito grande, discrepante, é fácil, mas quando é pequeno, a gente não percebe. Às vezes pode ser por causa de bruxismo, pode ser sim por causa hereditária, mas é mais raro e tem maneiras de contornar, né? Pode ser por tártaros também, que eu já disse aquela hora, né? Tártaros às vezes que está subgengival, enfim, né? Vamos aproveitar o nosso amigo Carlos Silva. Obrigado, Carlos. Deus te abençoe. Acompanhando com a sua família, com a Super Beleza. Acompanhando com a sua família aqui com muito carinho. Boa noite, Frei. Boa noite, doutora Andressa. O programa está ótimo. Parabéns. Gostaria de saber, doutora, o que podemos fazer para evitarmos o tártaro? Está perguntando também o Carlos. Que bom. Obrigado, Carlos. Nosso vizinho aqui. Então. Quer dizer o seguinte, para a gente evitar o tártaro, a gente precisa entender o que é o tártaro. Então, vou explicar de uma maneira simples que você possa entender. Quando a gente deixa de escovar uma região ou outra, seja por falha na escovação, seja porque a gente escova rápido, porque a gente não foi orientado, enfim, N motivos, fica uma plaquinha ali. Essa plaquinha, ela sofre ações da nossa saliva. O que é essa placa? É sujeirinha? É a placa bacteriana. É um aglomerado de bactérias que ficam ali. E, às vezes, tem sujeira também, né? Que facilita, é uma região a mais para essa bactéria grudar ali. O nosso dente tem esse biofilme, que a gente chama, né? E ali as bactérias vão sendo depositadas, elas vão sendo acumuladas, olha só. E, às vezes, alimentos, né, ricos em açúcar, carboidratos, elas alimentam, né, facilitam com que essa placa permaneça ali. Então, quando a gente não remove essa placa fica ali, naquele cantinho. Ela pode gerar gengivite e pode, no dia seguinte, você escovar e vai melhorar. Mas, às vezes, a gente... vamos dizer, um paciente, por exemplo, que ele tem um dentinho um pouquinho torto. A escova não alcança e ele não foi orientado a usar uma escova específica para aquela região que existe. Então, aquela plaquinha vai sofrendo ação, né, do nosso próprio organismo. Olha só, a nossa saliva tem alguns sais minerais que vão mineralizando essa placa, né, de uma maneira simples de entender isso. E vai endurecendo essa placa. Quando essa placa endurece, ela toma o nome de tártaro, né? E a gente já não consegue mais remover com a escova. A gente precisa ir num profissional para que ele faça a remoção mecânica, né? Seja com ultrassom, seja com uma cureta manual, né? Cada um usa o que tem preferência e de acordo com a indicação do caso. Uma britadeira daquela? Às vezes. O ultrassom, ele funciona mais ou menos como uma britadeira, porque ele faz um movimento vibratório, né? Aí a importância de visitar o dentista regularmente. Exato. Gente. Porque aí não deixa chegar nesse ponto. Exato. Né? Doutora, perguntas aqui. Obrigado, Carlinhos, pela pergunta. Maria Neuza, com muito carinho, viu? Mais perguntas aqui. O Alexandre Stepeniak, o Super Ale, tá dizendo assim, admiro muito o Valmir, conheci um pouco dessa história, mas não muitos detalhes. De qualquer forma, homem de Deus, instrumento importante de evangelização. Obrigado, Valmir. Obrigado, Ale, pelo carinho, viu? Muitas pessoas, assim, parabenizando. Eu tenho... muitos elogios para a doutora Andressa, Valmir, enfim. O nosso amigo Joaquim Aparecido de Oliveira, lá em São Paulo, capital. Obrigado, Joaquim. Faço tratamento dentário periódico e já sofro. Imagina a situação do Valmir. Deus abençoe. Ele falou assim que também, quando era pequeno, tinha medo do dentista, ele gostava do vidrinho do anestésico. Que maravilha. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. A Graciana Machado acompanha, a Toninha Toneto, auxiliadora, Joaquim aqui também conosco, o André Carvalho. O André, o Super André, o nosso queridíssimo músico também, o André, olha o nosso time aparecendo. Um abraço pro Miguelzinho, André, um Miguelzinho aí, o nosso Miguelzinho, a Tatiana, sua esposa, com muito carinho, viu? Boa noite, Frei, com alegria estamos acompanhando o programa. Eu, o Miguelzinho e a Super Tati, gostaria de saber da doutora qual o melhor tratamento para clareamento, laser ou gel? Pergunta o nosso amigo André, que toca na missa aqui. Olha que legal, André. Excelente pergunta também, porque a gente tem a ilusão de achar que laser clareia dente, e laser não tem essa função. Olha que coisa interessante.
O que existe hoje no marketing odontológico? Aparelhos de LED, são lâmpadas de LED, que são diferentes das lâmpadas dos lasers. Olha que interessante. E elas, às vezes, potencializam a ação do gel. Mas, na verdade, o que clareia dente é gel. Gel. É. Tanto que existem 2 tipos de tratamento para clarear os dentes. O que a gente chama de clareamento de consultório, né? E o clareamento caseiro. O caseiro é aquele que a gente usa moldeirinhas, né? Então, a gente põe as moldeirinhas, passa um período de tempo de acordo com a concentração do gel e do tipo do gel, porque existem vários tipos de géis clareadores. E também tem o de consultório, que a gente usa um gel específico com uma concentração muito maior. E um tempo menor também. Um tempo menor. E às vezes a gente usa a luz do LED, que existe. Eu, por exemplo, o meu aparelho de LED para potencializar a ação do gel, ele é integrado no meu aparelho de laser. Então, o que a gente faz muitas vezes? Porque o clareamento dentário, às vezes ele pode, em alguns pacientes que já têm propensão à sensibilidade dentária, ter sensibilidade dentinária, promover ainda mais uma sensibilidade maior naquele paciente. Então, a gente usa o laser para diminuir a sensibilidade. Então, por exemplo, hoje eu promovo no meu consultório o clareamento para o meu paciente. Se, por exemplo, esse gel vazou um pouquinho para a gengiva, ele queima a gengiva, porque ele é muito agressivo. Então, eu já aplico o laser ali para que essa gengiva cicatrize de uma forma melhor e o paciente não tenha dor. E, ao mesmo tempo, se o paciente tem sensibilidade, eu trabalho com o laser para diminuir a sensibilidade para que ele possa fazer o clareamento. Vamos lá para Ipatinga, Minas Gerais. Obrigado, viu? A Margarete Martins Andrade dos Santos, lá de Ipatinga, Minas Gerais. Obrigado, Margarete, Deus abençoe. Doutora, bruxismo tem cura? Pergunta a nossa amiga Margarete. Primeiro, o que é bruxismo e se bruxismo tem cura? Bruxismo é aquele movimento que a gente faz ao apertar e ranger os dentes, né? Especialmente no período noturno, né? Tem muitas pessoas... Apertar e ranger os dentes? Ou seja, quando Jesus fala assim, ó, ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger dos dentes, E é muito grave, né? Entendi. Por vários motivos. Porque, primeiro, que desgasta os dentes. Segundo, que atrapalha essa articulação que faz abrir e fechar a boca, né? Que a gente chama de articulação temporomandibular. Então, essa ATM, que a gente chama, também pode ser prejudicada pelo bruxismo. Pode gerar também zumbidos no ouvido, como o Valmir ainda comentou. Exato. Por quê? Porque afeta a região da ATM. Então, para que eu consiga amenizar o bruxismo, de verdade, do fundo do meu coração, eu tenho que falar, né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, porque o dentista, ele vai entrar, sim, com os tratamentos, seja uma placa, seja até mesmo, hoje a gente tem usado muito toxina botulínica, mas também tem que entrar com uma terapia, talvez até mesmo pacientes mais graves, né? Eu até, inclusive, tinha um caso que eu mandei para o senhor de um menino que tinha depressão, tentou suicídio, que eu atendi. Exato. Que os dentes deles se gastaram totalmente, de tanto ranger os dentes. E eu fiz um tratamento recente nele. E a gente precisa fazer um tratamento multidisciplinar, porque eu preciso tratar a causa e não a consequência. Uhum. Por que a gente aperta e range os dentes? Tensão muscular. Então, às vezes, o dia que eu estou muito tenso, eu estou estressada, eu estou passando por um momento difícil. Pacientes com síndrome do pânico, depressão, eles tendem a ter mais bruxismo. Então, trava. No dormir também, a pessoa está dormindo? O dormir, às vezes, é mais. Porque é o momento que a pessoa, ela não está mais, teoricamente, consciente, né? E do sono eu já não entendo muito. Mas naquele momento, ela está relaxada no seu corpo. E aí, a tensão aqui é maior.